Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Faremos hoje, neste programa, o balanço de 2023. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este canal de defesa da liberdade, da igualdade e da fraternidade sem fins lucrativos. Finalmente, ainda, peço-lhes também para colocarem os vossos comentários, as vossas questões, que teremos muito gosto em dialogar com quem nos escuta. Começaremos neste programa por falar de Portugal. E começaremos por falar do acontecimento mais importante do ano, que foi a demissão do Primeiro-Ministro, decisão tomada por ele próprio, na sequência de um comunicado da Procuradoria-Geral da República em que ele era indicado como indiciado pela prática de crimes. Ora bem, o Primeiro-Ministro não tinha outra solução senão apresentar a sua demissão, a partir do momento em que estava a ser investigado pela eventual prática de crimes. A Procuradoria-Geral da República sabia isso. Sabia também que aquele parágrafo iria conduzir à demissão do Primeiro-Ministro e, no entanto, não hesitou em colocar aquele parágrafo. Isto é, a Procuradora-Geral da República colocou-se como foco de instabilidade política deste país. E, face à instabilidade política que ela causou, ela deveria demitir-se ou ser demitida. É estranho que só Rui Rio tenha pedido a demissão dela, além daqui nós neste modesto canal. Mas insistimos em pedir a demissão da Procuradora Lucília Gago, porque ela é responsável pela perturbação do regular funcionamento das instituições portuguesas. E, particularmente ao Presidente da República, incumbe, nos termos da Constituição, velar pelo regular funcionamento das instituições democráticas. E o problema é que Lucília Gago, além de ter feito isto, continua a defender os procuradores que, ao longo de 4 anos, escutaram um ministro, quando a lei limita as escutas no tempo. É certo que pode ser prolongado, mas não indefinidamente e não de acordo com o livre-arbítrio dos procuradores. Depois, ela fez mover contra uma outra procuradora que criticou a sua atuação um processo disciplinar. Claro que não fez mover processos disciplinares a esses procuradores que fazem este tipo de atropelos à lei, e ela própria se considera muito confortável no cargo, apesar de ter levado a cabo um atentado ao regular funcionamento das instituições democráticas. Claro que o PS não podia pedir a sua demissão, mas é importante que os partidos não tenham medo de confrontarem, de discutirem os problemas da justiça em Portugal, e os problemas do Ministério Público são muito graves, e são muito graves sobretudo porque não existe qualquer regulação funcional das atividades do Ministério Público. Um procurador, se cometer uma enorme barbaridade, ele não tem responsabilidade funcional. E isso é muito grave, isso tem de ser mexido para
que o Ministério Público não continue a atropelar o regular funcionamento das instituições democráticas e não continue, de certo modo, numa interpretação correta da lei, a violar a lei. Depois, temos outro problema no nosso país, que é o problema do Serviço Nacional de Saúde. Parece que isto é um caos absoluto no Serviço Nacional de Saúde neste momento. Nós vermos as televisões que abrem e fecham com graves problemas no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente com as horas de espera. Não falam, obviamente, que muita gente vai aos hospitais por nada. Nós vemos gente a ser entrevistada nas televisões que foi ao hospital de uma maneira completamente estúpida. Não percebem que os lugares mais suscetíveis de se apanharem doenças são nos hospitais. E as pessoas, por uma simples constipação, uma simples gripe, em vez de socorrerem à linha de saúde 24 ou à sua unidade de saúde familiar, pois dirigem-se ao hospital. Claro que depois estão lá horas à espera, porque os médicos, em períodos, sobretudo neste tempo de inverno, de constipações, de gripes, não podem atender a tudo rapidamente e têm de ter prioridades e, como é óbvio, aquilo que não é prioritário tem de ser deixado para o último lugar e têm de esperar. O Governo, de certo modo, tem alguma responsabilidade nisso, porque não faz nos meios de comunicação uma educação, uma sensibilização dos cidadãos para que só se dirigem ao Serviço Nacional de Saúde em casos relativamente graves. Porque numa constipação ou numa gripe não há razão absolutamente nenhuma para se deslocarem ao Serviço Nacional de Saúde. Só dificultam a atividade de quem lá trabalha. Fala-se num problema que é um falso problema da falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. De certo modo, há alguma falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, mas, ao contrário do que muita gente pensa, não há falta de médicos em Portugal. Portugal tem 562 médicos por 100 mil habitantes. Só a Grécia tem mais médicos por 100 mil habitantes na União Europeia. Tem 629 médicos por 100 mil habitantes. Por exemplo, um país como a França tem 318 médicos por 100 mil habitantes. A Bélgica, por exemplo, tem 324 médicos por 100 mil habitantes. Portugal não tem falta de médicos. O que tem é médicos que foram para o setor privado. E foram para o setor privado por várias razões. A primeira delas é porque o setor privado oferece muito maiores vencimentos do que o setor público. Depois, porque no setor privado tem aquelas horas e naquelas horas fixas, 8 horas por dia, ganham muito mais do que no setor público, mesmo que façam horas extraordinárias. Depois, há outra razão muito importante. É que o setor privado está cada vez mais com capacidade económica para pagar principescamente aos seus médicos. E está por uma razão. É que o Estado e os seguros de saúde é que estão a financiar o setor privado. O Estado transfere milhões por serviços prestados pelo setor privado, quando esses serviços deviam ser prestados pelo Serviço Nacional de Saúde, e este tipo de comunicação social, aquilo que faz é que as pessoas amedrontadas com o Serviço Nacional de Saúde são levadas a contratar seguros de saúde e esses seguros de saúde, obviamente, que fortalecem o setor privado.
É extremamente grave aquilo que a comunicação social está a fazer, porque aquilo que está a fazer é atuar em benefício do setor privado da saúde, em prejuízo do Serviço Nacional de Saúde. E isto sucede, em grande parte, nas televisões públicas. É importante que isto seja denunciado para que os jornalistas das televisões públicas não continuem com este tipo de práticas de favorecimento do setor privado da saúde através do alarme causado na população. E daqui passamos para a Europa e para a Ucrânia, em primeiro lugar, mas para os efeitos que a guerra na Ucrânia está também a causar na Europa. A guerra da Ucrânia está praticamente finda. Há, no fundo, escaramuças, e há afundamento de um barco ou outro, há ataques maiores ou menores. A Rússia, praticamente agora que tomou Mariinka, uma cidade importante e estratégica no Donbass, praticamente não tem atacado, não tem feito nenhuma contraofensiva. E o exército ucraniano já reconheceu a derrota e aquilo que foi decidido agora pelos generais ucranianos é que, em vez de passarem ao ataque, como eles pretenderam, eles vão defender-se. Isso significa que a guerra vai ser uma guerra dos anos da Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheiras em que de um lado e do outro se defendem. E essa guerra de trincheiras, a única coisa para que serve é para matar os soldados. Isto é extremamente grave, sobretudo no momento em que a Ucrânia está a mandar para a frente de batalha soldados sem mínima experiência que servem apenas de carne para canhão. E está a fazê-lo com o apoio da administração Biden, que enviou agora para lá 225 milhões de euros, que é, no fundo, uma gota d'água no oceano das necessidades da Ucrânia, nomeadamente para pagar a funcionalismo público, para pagar pensões, para pagar aos militares, mas também com ajudas da União Europeia, que não conseguiu fazer aprovar essas ajudas agora em dezembro, mas procurará fazê-lo em janeiro. Isto é apenas o apoio à carnificina que está a ser praticada na Ucrânia. A Ucrânia já perdeu a guerra, não tem a mínima possibilidade de ganhar a guerra, aquilo que se está a fazer é, para além da carnificina, é também o sangramento da economia europeia. O motor da economia europeia, que é a Alemanha, está com gravíssimos problemas de crescimento na sua atividade económica. 2023 vai ser um ano de recessão na Alemanha. Os preços da energia, os preços das matérias-primas na Alemanha, mas sobretudo o preço da energia, em consequência do fim do fornecimento do gás e do petróleo russos e, portanto, do encarecimento enorme do petróleo que é fornecido à Alemanha pelos Estados Unidos da América, o preço da energia aumentou exponencialmente. Isso levou, por exemplo, à falência de empresas alemãs. O grande fabricante de peças que fornecia a BMW e que fornecia a Audi faliu. A indústria do automóvel alemã está com sérios problemas de concorrência, porque as empresas não se modernizaram, não se apostou
na indústria do automóvel elétrico e, inclusivamente, agora, o Supremo Tribunal Alemão acabou de tomar uma decisão que proibiu o governo alemão de espalhar postos de abastecimento de hidrogénio e de eletricidade por todo o país. É algo terrível para a indústria alemã e para a própria Europa, porque uma gripe na indústria alemã é algo de terrível para a indústria europeia. Porque a Alemanha, sendo a maior fornecedora dos outros países europeus, é também a maior importadora de produtos do resto da Europa. Esperamos que isto acabe rapidamente, esta guerra na Ucrânia acabe rapidamente, para que a Europa possa ter uma vida normal e possa desenvolver-se, crescer em paz e em justiça social. Depois falamos de Israel e do conflito na Palestina. Netanyahu e os generais israelitas reconheceram agora que este conflito é um conflito para demorar muitos meses. Garantem que o vão ganhar. Isso só demonstra a sua ignorância da história. Hitler perdeu a Segunda Grande Guerra Mundial porque ele pensava que ia ganhar a guerra num blitzkrieg, numa guerra relâmpago. E a guerra prolongou-se por anos e esse esforço de guerra durante anos exauriu completamente a Alemanha. Repare-se que exatamente o mesmo sucedeu com os americanos no Vietnã. A guerra prolongou-se por 12 anos e, ao fim de 12 anos, a capacidade militar americana no Vietnã estava completamente exausta. E no Afeganistão, 21 anos que durou a guerra, ao fim desses 21 anos, os Estados Unidos perderam vergonhosamente aquela guerra e retiraram-se de uma maneira completamente caótica, deixando material de guerra que foi apropriado pelos talibãs. Isso sucedeu, entre outras, por uma razão. É que os talibãs lutavam no seu próprio terreno e tinham apoios de países envolventes, nomeadamente do Paquistão e do Irão, e esses apoios faziam com que eles pudessem levar a cabo uma guerra de longo prazo em que atacavam e depois fugiam, se escondiam. É isso que vai suceder, que está a suceder neste momento na Palestina. Israel fala de triunfos, mas na realidade o seu exército revelou-se de muito inferior qualidade àquilo que se pensava e, por exemplo, ainda não conquistou completamente a cidade de Gaza. Mas está-se a meter num conflito que a curto prazo ainda, talvez a médio prazo no máximo, uns meses, irá ter como adversário o Hezbollah. O Hezbollah tem cerca de 100 mil combatentes altamente preparados. O exército israelita tem 40 mil combatentes altamente preparados. Neste momento, já começaram ataques nos Montes Golã. Israel já mandou retirar os habitantes da zona dos Montes de Golã e da zona norte de Israel para 28 quilómetros para lá das linhas de fronteira. O Hezbollah está a entrar na guerra lentamente. Certamente que o fará depois de um desgaste enorme do exército israelita em Gaza. Porquê? Porque é dos livros que nas guerras nunca são mandados
para a frente de batalha, em primeiro lugar, as tropas de elite. As tropas não tão bem preparadas são mandadas em primeiro lugar e depois do desgaste provocado pelas tropas menos preparadas e depois de se perceber as ações do exército adversário, é que são mandadas as tropas de elite. Isto é do elementar nas teorias da guerra. E é isso que vai acontecer. O Hezbollah vai entrar depois de muito desgastado o exército de Israel. E vai entrar simultaneamente com os Houthis, de modo que Israel vai ter um problema em Gaza, vai ter um problema na Cisjordânia, está a ter já um problema com os Houthis e vai ter um problema sério com o Hezbollah no Líbano. Ora, o Hezbollah tem toda a capacidade para destruir o poderio militar israelita. E aquilo que se receia é que Israel, para se confrontar com o poder do Hezbollah, utilize uma bomba atómica, o que levaria a guerra para patamares absolutamente catastróficos. Já houve alguém em Israel que propôs o uso da bomba atómica. Se isso acontecer, foi o ministro, se isso acontecer, se a proposta desse ministro for posta em prática, não sabemos até que ponto é que não vai haver uma guerra de repercussões gravíssimas a nível mundial. Esperamos que isso não aconteça e esperamos que os Estados Unidos controlem o exército israelita para que isso não aconteça. Finalmente falamos do Brasil. O Brasil que regressou à vida normal com Lula da Silva, que passou a viver no contexto mundial como um país respeitado e respeitável. Mas, desde logo, aquilo que nós estamos a assistir é que o Brasil passou este ano, só com um ano de governação de Lula da Silva, passou de 13ª economia a nível mundial para 9ª economia a nível mundial. Os dados que aqui tenho são do Fundo Monetário Internacional. E em 2016, antes do golpe, o ano do golpe, melhor dizendo, o Brasil era a 9ª economia a nível mundial. Em 2021, passou a ser a 12ª economia a nível mundial. Em 2022, passou a ser a 13ª economia a nível mundial. Isto são dados do Fundo Monetário Internacional. Não são dados de qualquer governo brasileiro, nem de qualquer país amigo do Brasil. São dados do Fundo Monetário Internacional. Mas neste ano, o Fundo Monetário Internacional coloca já o Brasil novamente como 9ª economia do mundo. O Brasil finalmente regressou ao progresso económico, às tentativas de justiça social mínima, porque no Brasil, infelizmente, quem suporta o aparelho de Estado são as classes médias, porque os ricos investem no rentismo, sobretudo, não na economia real, não, sobretudo, na indústria ou na agricultura, investem no rentismo. Repare-se que os ricos no Brasil, os muito ricos no Brasil, pagam 6% de impostos, enquanto que as classes médias pagam, em média, 25% de impostos.
Mas se aquilo que os ricos têm naquilo a que nós chamamos a poupança, isto é, naquilo que eles não consomem, não gastam em impostos e no consumo normal, se aquilo que eles têm fosse investido na economia real, nomeadamente na indústria, o Brasil poderia ser um país de grande progresso, de grande futuro. Mas não, aquilo que eles fazem é investir sobretudo no rentismo da dívida pública, que lhes dá cerca de 200% de juros ao ano. E assim, os muito ricos estão a destruir a economia do Brasil, investindo na dívida pública e não na atividade económica real. Depois, há algo que também é terrível para o Brasil. Para além do crime, que é muito difícil de combater, porque o Brasil é um país enorme e tem enormes dificuldades em combater o crime. Um país pequeno, o crime combate-se facilmente. Num país enorme, tem mais dificuldades, mas, sobretudo, num país com imensa miséria, como é ainda o Brasil, há muito maiores dificuldades em combater o crime. Mas terá que arranjar formas de o fazer. Finalmente, entendemos que outro grande inimigo do progresso do Brasil são as igrejas neopentecostais que vivem à custa do trabalho das classes mais baixas e das classes médias e fazem um sugadouro autêntico da riqueza do Brasil. Enquanto não for denunciada a burla das igrejas neopentecostais que vendem azeite benzido, que vendem vassouras benzidas, que vendem água benzida, que vendem areia de Israel, enquanto essa burla que são as igrejas neopentecostais não for devidamente combatida, o Brasil não poderá ser nunca um país de justiça e de progresso. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para nós, para o nosso projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos. Finalmente, antes de terminar, desejo a todos aqueles que nos escutam um ótimo ano de 2024, com paz, com saúde e com a felicidade que merecem.